Olha, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reagiu hoje à fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. A apuração é do âncora Gustavo Uribe. Nome do PSDB para a disputa presidencial, Eduardo Leite disse à CNN que, abre aspas, a arrogância é uma característica que aproxima muito esses dois polos, o bolsonarismo e o petismo, e torna incapaz ao ex-presidente e seus apoiadores perceber que foi justamente o Bolsonaro, com suas atitudes na presidência da República, que criou o ambiente para a volta de Lula. Fecha aspas. Caio, a mudança na presidência do TSE, isso em 2026, seria a última alternativa do ex-presidente Jair Bolsonaro? Bom, Leandro, eu acredito que pelo campo jurídico, judiciário, é muito difícil para ele reverter. Praticamente impossível, né? Quase impossível, mas na política não tem isso de ser impossível. Uma vez um senador muito próximo a ele, de centro, me disse que para o Bolsonaro se tornar elegível novamente, bastam 24 horas. Ou seja, se o contexto político de alguma maneira mudar, e isso for feito via Congresso Nacional, de alguma maneira, seria essa possibilidade. Eu não apostaria numa estratégia jurídica, embora a estratégia jurídica seja o caminho. E ela vem sendo feita, né? Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, os advogados eleitorais dele, vêm tentando apresentar recursos, vêm tentando de alguma maneira. Mas a grande questão é que o Bolsonaro, durante o governo dele, o próprio Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, o Judiciário, as urnas eletrônicas foram um alvo de críticas, de ataques e também, claro, o Judiciário também, de alguma maneira, revidou esses ataques e essas críticas. Então, todo aquele tensionamento que foi feito ali acaba interferindo também, impactando nessa percepção de dentro do judiciário e do universo político de que a reversão da elegibilidade dele, da inelegibilidade dele, se torna algo muito, muito difícil, né? Claro que o contexto político pode mudar, tudo pode mudar, mas não apostaria por esse caminho. Talvez ali dentro do Congresso, ainda que seja muito difícil, pode ser que de alguma maneira saia algo nessa linha, mas também é muito complicado. Eu vejo essas declarações dele, essa entrevista hoje, ele tentando se posicionar, né? Porque é muito difícil para o Bolsonaro, estando inelegível, ter a expectativa de poder, por motivos óbvios. Ele não tem expectativa de poder, porque ele não pode ser candidato, e isso acaba pulverizando ali os apoios, né? Apoiadores naturais dele acabam se afastando, porque ele não vai ser presidente. Muito difícil ele poder ser candidato a presidente novamente. Então, o campo da direita vai buscando uma reorganização sem Bolsonaro, o que não significa que ele não tenha uma influência política, que ele não tenha eleitorado, que ele não tenha militância, que ele não tenha muitos apoiadores no eleitorado brasileiro, né? Essa é outra questão. E aí sim que fica esse jogo desses pré-candidatos a presidente da República do campo da direita de tentar não se afastar muito de Bolsonaro, porque ele tem, de fato, uma força política em um segmento muito representativo do eleitorado brasileiro. Agora, Caio, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro falam o seguinte, falam que mesmo com a mudança no TSE, que seria favorável na visão dos aliados, né, o Supremo Tribunal Federal poderia também agir contra o TSE lá na frente. Sim, porque vamos supor, o que eu também acho que deve acontecer, né, em 2026. Acho que o Bolsonaro registra a candidatura dele com um vice, vamos supor, a Michele Bolsonaro. Michele não, que a Michele deve ser candidata ao Senado, ele mesmo falou, né, a ex-primeira-dama. Mas vamos supor que seja um vice Flávio Bolsonaro, alguém assim. Esse processo vai tramitar lá dentro. E em algum momento o TSE vai declarar que ele não pode ser candidato porque ele foi condenado por abuso de poder político em razão da reunião dos embaixadores lá, e aí ele vai ter a candidatura rejeitada. Aí, muito provavelmente, vai ter um recurso dessa decisão do TSE junto no Supremo Tribunal Federal, com algum argumento, e no direito a gente sempre, os advogados sempre conseguem encaixar um recurso para o Supremo Tribunal Federal. Então, de qualquer maneira, qualquer que seja a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, e ela deve ser vetando a candidatura dele, vai ter um recurso que vai cair no Supremo Tribunal Federal. E ali o Supremo Tribunal Federal vai analisar. E daí volta no que eu estava falando. Quem foi o principal alvo do Bolsonaro
nos 4 anos do governo Bolsonaro? Quem Bolsonaro chamou de canalha aqui na Avenida Paulista? O Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal é contaminado por esse ambiente dos 4 anos da era Bolsonaro e dificilmente acredito que julgaria a favor do ex-presidente.